Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui compartilhando uma palavra e o tema que nós vamos conversar hoje fala de reconciliação. E reconciliação é algo tão importante que representa, na verdade, é uma âncora da cruz de Cristo. Porque tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele pensou, todos os acontecimentos, toda a jornada do ser humano desde o início, Deus já imaginou no seu plano, no seu único plano, porque Deus não tem plano B, nem plano C, nem plano D, é o plano A, pela sua onisciência, onipotência e a onipresença, Ele é sabedor de todas as coisas. Então Ele já pensou em tudo, inclusive na reconciliação. Nós sabemos que pela história, desde a criação do homem e da mulher, o homem caiu lá no Jardim do Éden, portanto ele pecou, e por conta disso, por herança, todos pecaram, todos nós pecamos, e destituídos fomos da glória de Deus. Isso é uma realidade. E a necessidade de nós entendermos isso, não intelectualmente, mas entendermos espiritualmente, algo que realmente esteja absorvido no nosso espírito, no nosso coração, é de suma importância para nós entendermos toda a potencialidade, o poder e o princípio da reconciliação. Então veja bem, quando nós pensamos em cruz, nós sabemos que tem algo apontando na vertical e algo apontando na horizontal. Então nós temos a cruz. E essa reconciliação, ela foi feita para que todos tivessem a possibilidade de se reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, ele fala a respeito do ministério e da palavra da reconciliação. O ministério é serviço. Então, o serviço da reconciliação e a palavra da reconciliação foi exatamente aquilo que ele recebeu e nós recebemos também, esse ministério e essa palavra da reconciliação. Se nós nascemos de novo, se nós somos filhos de Deus, nós devemos compreender essa verdade, essa realidade. Consequentemente, quando nós compreendemos que nós somos reconciliados com Deus, nós sabemos que nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ter paz com Deus. Isso está relatado pelo mesmo apóstolo Paulo em Romanos, lá no capítulo de número 5. Veja, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ter paz com Deus. Mas nem sempre nós temos a paz de Deus. Uma coisa é paz com Deus, a outra coisa é a paz de Deus. E cada um de nós pode compreender e pode analisar, observar se temos ou não paz. Se falta paz, alguma coisa está fora do lugar. Se falta paz, provavelmente existe uma desordem dentro de nós. E aí o Senhor quer falar conosco sobre a reconciliação. Então a reconciliação na vertical, se entendemos isso, nós também entendemos que quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ter esse Senhor e esse Salvador. E o que Ele espera de nós é que nós também sejamos portadores da reconciliação. Que na horizontal, que é a nossa missão, nós possamos absorver o poder da reconciliação e também sermos propícios para que a reconciliação ela seja canalizada, ela seja levada, ela seja distribuída por onde nós andarmos. Essa reconciliação ela pode significar algo interior e pessoal, você se reconciliar com você mesmo. Pode significar algo familiar, uma reconciliação, por exemplo, de cônjuges, uma reconciliação de pais e filhos, uma reconciliação de parentescos,
uma reconciliação na empresa, uma reconciliação da cidade, uma reconciliação de uma nação. A reconciliação não tem limite. E o Senhor sabe como Ele pode usar cada um de nós para que nós sejamos esses portadores da reconciliação. Veja, a cruz, ela aponta para cima, para o alto e aponta para os lados. Então, há algo vertical. Nós somos destituídos da glória de Deus, Deus nos chamou para manifestar a sua glória e fazer com que tenhamos esses sintomas. Temos que ter esses sintomas da salvação e queremos também ser portadores como embaixadores de Cristo para que muitos sejam salvos. E nessa salvação, muitos desenvolvam essa salvação e se tornem cada vez mais portadores dessa reconciliação. Quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento por um fariseu, ele respondeu: amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, na vertical, nós amamos Deus sobre todas as coisas. E na horizontal, nós temos esse mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Todavia, Jesus, lá no livro de João, ele disse o seguinte: um novo mandamento vos dou. E você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como eu vos amei. É diferente você amar o próximo como Jesus nos amou. É diferente quando você ama o seu próximo como você se ama. Como você se ama? Você conhece as suas reações? Você conhece os seus posicionamentos? Essa é a forma que você se ama. Essa é a forma que você ama o seu próximo. Agora, quando você ama o próximo, como Jesus te amou, nós temos a certeza de que nós estamos indo por uma vereda de maturidade, de renúncia, de pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, como Ele disse: pegue a sua cruz e siga-me dia a dia, diariamente. Vinde após mim, se quiseres vir após mim, quiseres ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me dia a dia. É diferente, porque nós precisamos entrar nas profundidades da palavra e na profundidade da cruz. O que significa isso? Lá em Efésios, a palavra de Deus diz que nós devemos compreender a altura, devemos compreender o comprimento, compreender a largura e compreender a profundidade do amor. O amor de Deus não tem limites. O amor de Deus, ele é infinito. E depende de como nós nos relacionamos com esse amor que é o Pai e que é o vínculo da perfeição, para que nós possamos expandir e permitir que esse amor seja cada vez maior dentro de nós. Primeiramente, devemos afirmar que nem eu e nem você temos essa capacidade. Você não tem a capacidade de amar. Eu não tenho a capacidade de amar como o Senhor nos amou. O amor ágape, o amor incondicional. Quem produz isso em nós é o Espírito Santo. Quem produz esse amor em nossos corações é o Espírito Santo. Não é aquele amor simples, aquele amor relacional, aquele amor como eu amo minha esposa, como amo meus filhos, mas é um amor incondicional, ágape, algo que é sacrificial, é um amor sacrificial. Nós devemos nos apresentar a Deus como oferta viva, santa e agradável. Esse é o nosso culto racional. E compreendendo isso, nós então teremos muitas razões para nós orarmos e pedirmos que Deus toque o nosso coração para que o princípio da reconciliação, ele de fato reine, ele se aloje no nosso espírito, no nosso coração, para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus, porque muitos estão aprisionados, muitos estão reféns, muitos estão presos, exatamente porque
o princípio da reconciliação não está ativo. E muitos ficam aprisionados por conta disso. Porque quando nós reconhecemos a reconciliação na vertical, que foi para todos, Deus não faz acepção de pessoas. E nós entendemos isso de fato no nosso coração. É impossível que nós não busquemos o quebrantamento no poder do Espírito, para que nós também levemos essa reconciliação na horizontal, aos nossos familiares, cônjuges, filhos e por aí vai. Percebe isso? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. E o Pai, Ele estava em Cristo, naquela cruz, reconciliando todas as coisas para com Ele, e Ele ancorou o amor dEle, nos proporcionando a reconciliação, para que tivéssemos novamente vida, e tivéssemos relacionamento com Ele, um caminho aberto, um novo e vivo caminho, um caminho de aliança, para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando com o Papai. Então é isso que nós precisamos compreender e tomar posse, para que nós possamos ter um caminho de liberdade e um caminho onde nós de fato levaremos a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, ele disse que nós não podemos esvaziar a cruz de Cristo. Se tem uma mensagem que tem poder, é só uma que tem poder, que mexe com as nossas entranhas, que mexe com a nossa essência, que tem a capacidade de mudar, a capacidade de transformar, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz. É uma palavra provada, é a palavra de Deus, é a mensagem da cruz, que só pode sair da cruz, que é o símbolo do cristão, é a cruz. Jesus inclusive determinou: pegue a sua cruz. Ele não disse: pegue a minha cruz, pegue a sua cruz e siga-me, porque ela tem um sentido de canalizar a reconciliação para todos, em todos os relacionamentos. E a gente precisa ter essa compreensão. Veja bem, para que houvesse reconciliação, significa que aconteceu alguma coisa antes que precedeu a reconciliação. E o que aconteceu? Foi a ofensa. Ofensa. Quando Adão e Eva pecaram, simplesmente eles ofenderam a Deus. Quando a gente peca, a gente ofende a Deus. A gente também ofende alguém, o próximo, ou ofendemos a nós mesmos. Mas é uma ofensa. Então aconteceu uma ofensa. E a ofensa, a palavra que origina a palavra, a etimologia da palavra no grego é escandalon. Escandalon. Escandalon, ele tem um significado de colocar uma isca para fazer uma emboscada. E o que aconteceu no Jardim do Éden foi exatamente isso. O diabo, Satanás, colocou uma isca, mostrando para a mulher, inicialmente, que eles poderiam ser como Deus. Então foi uma isca. E eles comeram essa isca e, portanto, eles caíram no pecado. E da mesma forma, a palavra nos alerta que o diabo está ao derredor. E que ele vive tramando, fazendo seus estratagemas para colocar iscas. E uma isca que é, assim, vital para que nós tenhamos o nosso coração intoxicado, é a ofensa. Quando eu e você nos sentimos ofendidos, e aí não é negar a ofensa, não é negar aquilo que aquela pessoa falou, aquela injustiça cometida, aquelas palavras duras que proferiram em relação a você, ou que você proferiu. As ofensas, elas machucam, elas mexem com o orgulho, mexem com a vaidade, mas tudo que nós temos que aprender, que a palavra de Deus nos ensina, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Na verdade, isso é uma isca para aprisionar o seu coração, aprisionar o meu coração, e aí nós ficamos reféns, nós ficamos sob a liderança, porque abrimos brechas, porque criou-se a amargura, e essa toxina, ela passa a habitar em nós, e mexe com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, e nós ficamos tóxicos. E nós passamos então a pecar, e ficamos refém.
Quantas coisas, quantos negócios, eles estão paralisados, estão represados na vida de muitos irmãos, e nós estamos falando para crentes, por conta da ofensa, por conta da falta de reconciliação, por conta de ativar esse princípio, e para isso nós precisamos ter quebrantamento. Sem quebrantamento nós não vamos a lugar nenhum. Quem nos convence é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e Ele tem maior interesse em fazer com que nós tenhamos um bom testemunho, com que nós cresçamos em Cristo. Por isso, lá em Efésios capítulo 4, a palavra diz que os ministérios foram dados à igreja para que esse ministério funcionasse a fim de levar o Filho de Deus à perfeita varonilidade, o crescimento em Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. A igreja é uma agência do reino de Deus. Você pode estar numa igreja com CNPJ e o reino não estar lá. Quando existe um falso profeta, um falso mestre, o reino não está. O Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo estava desde o início pairando sobre as águas, porque a terra era sem forma e vazia. E esse pairar sobre as águas significa que hoje essa terra é o nosso coração. E o Espírito Santo está pairando sobre a água, que é a palavra, como se estivesse chocando para produzir vida. E o Espírito Santo está em nós. Se nós nascemos de novo, o Espírito Santo está em nós. E Ele é uma pessoa. E com isso, o Senhor quer nos levar a esse entendimento mais profundo da reconciliação. E nos levar a entender essa âncora que tem uma relevância muito grande nas nossas vidas. Falamos do sentido vertical e horizontal, porque forma-se a cruz. E somente a mensagem da cruz é que tem poder. Somente a mensagem da cruz é que nos leva a ter um entendimento, a ser equipado com um equipamento que fala sobre o espírito de conhecimento, de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de temor do Senhor, de sabedoria. Esse equipamento está disponível para que nós revistamos o nosso espírito e a nossa mente com eles, para que a gente tenha um raciocínio de acordo com o que Deus pensa. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. O que significa que é um padrão mais elevado, que é o padrão que Deus quer nos levar. E essa intimidade com Ele, a intimidade com Deus é para aqueles que o temem. Essa intimidade para com Ele nos traz muitos e muitos e muitos benefícios, porque nós temos a oportunidade de nos aprofundar e conhecer e entender as coisas de uma forma sobrenatural, que traz a um filho um discernimento e uma maturidade para tomar decisões, para saber escolher os seus caminhos, mas tem um preço e tem um custo. E esse custo é muitas vezes uma renúncia do que eu penso a respeito daquele, do que eu penso a respeito não sei de quem, do que eu penso a respeito do meu cônjuge, dos julgamentos que eu emito, e tudo isso complica muito as nossas vidas muitas vezes. É necessário que nós tenhamos esse aprofundamento e conheçamos mais e mais o nosso Deus. Por esses dias eu assisti um filme, chama Big Miracle, não sei se alguém assistiu, O Grande Milagre, que falava de uma família de baleias, baseado em fatos reais, se eu não me engano, em 1988, no mar setentrional, no Alasca. Uma família de baleias ficaram presas numa geleira, e as baleias precisam subir para poder respirar. E por conta das geleiras, elas não conseguiam, até que tinha uma pessoa, um jornalista, um repórter, que estava naquela localidade no Alasca, fazendo algumas matérias, e de repente, sem querer, com a câmera dele, ele
visualizou uma baleia colocando a cabeça para fora num buraco no gelo. E aquilo impressionou a todos. E ali eles eram caçadores de baleia, aquela população. Mas houve uma comoção, começou com uma pessoa que era do Greenpeace, que ficou sabendo da questão da baleia e ela começou a comunicar isso, começou a procurar políticos e ajuda para libertar aquelas baleias. E a coisa foi andando de tal forma que foi parar na mídia e virou uma coisa nacional nos Estados Unidos e até internacional, a ponto de que aquela situação fez com que várias pessoas com vários interesses diferentes se unissem para tentar libertar aquelas baleias. E essas pessoas, um era um empresário na área do petróleo, que tinha grande interesse em ter ali umas contas que traria muita riqueza, muito dinheiro para a empresa dele, lá no Alasca, para a perfuração de petróleo, e ele viu ali uma oportunidade de colocar à disposição um barco quebra-gelo que ele tinha, mas o interesse do coração dele era um interesse no sentido de que ele aparecesse mais na mídia, que a empresa dele aparecesse mais na mídia, para ele usufruir daquele marketing para ganhar benefícios, como se eles fossem bonzinhos. Aquela população daquela cidade que queria, na verdade, até matar aquelas baleias, porque eles estavam passando por um grande período de problemas que poderia servir de alimento ali, naquela cidade no Alasca, também tinham esse sentimento de matar as baleias. Cada um com seus interesses. A mídia toda indo para aquele local, mandando seus melhores repórteres para se situar ali naquele negócio, porque virou quase que uma novela de uma transmissão diária. E ao mesmo tempo, as crianças na escola, todo mundo assistindo aquilo como se fosse uma série real, e todo mundo se comovendo e tudo mais, até os russos, com um navio, colocaram à disposição, também com um navio quebra-gelo, para quebrar aquele gelo, para fazer um caminho para as baleias poderem sair e poderem ir para o mar aberto. E para resumir, houve um quebrantamento generalizado. Aquele empresário parou de olhar para os seus próprios interesses. Aquelas pessoas que queriam matar as baleias ali, que era legítimo, eles caçam baleias, eles se quebrantaram com o posicionamento para libertar as baleias. Os russos, que tradicionalmente são inimigos dos americanos, mandaram um navio e aquele quebra-gelo foi maravilhoso para ajudar aquelas baleias. As pessoas nativas da região daquela cidade, fazia 50 graus abaixo de zero, foram fazendo com motosserras buracos no gelo para que as baleias pudessem ir no sentido do oceano, do mar aberto, para respirar. Então, elas pegavam um caminho. Mas a história finaliza, a baleia bebê, era uma família com 3, o macho, a fêmea e o bebê. O bebê não conseguiu suportar e veio a óbito. Mas as outras baleias conseguiram sair para o mar aberto com um esforço conjunto. Dá para perceber, fato real, dá para perceber o quebrantamento generalizado. E o que o quebrantamento faz numa população para libertar um casal de baleias. Agora eu digo, o que precisa acontecer comigo e com você, em termos de quebrantamento, para nós libertarmos os nossos familiares, para nós libertarmos os nossos cônjuges, para nós libertarmos os nossos pais, para nós libertarmos os nossos filhos e para que nós venhamos a libertar a nós mesmos. O que precisa acontecer comigo e com você, para que nós tenhamos essa reconciliação, esse princípio ativo no nosso coração, para que nós possamos atingir os alvos, os objetivos e sermos propícios para que o Espírito Santo possa tocar na vida das pessoas e fazer com que elas venham a reconhecer a mesma reconciliação que eu e você conhecemos, na vertical, que nos trouxe libertação, que nos trouxe cura, mas que muitas vezes nós não nos colocamos na posição correta para que outros recebam a mesma reconciliação. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados como pequenos cristos, e assim como Jesus, para que nós
possamos oferecer-nos em sacrifício vivo para que outros possam ser alcançados. E nesse sentido, nós temos essa missão e temos que entender e compreender isso no nosso coração, produzido pelo Espírito Santo, e intelectualmente conhecer a salvação, saber o que é salvação, falar, não, eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus é Deus, é apenas um passo. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tomai o meu jugo. O que é tomar o jugo de Cristo? É tomar, em essência, a palavra que liberta, que cura, porque Ele se fez um sacrifício vivo naquela cruz, Ele se deu por nós, Ele deu os seus créditos para que nós pudéssemos ser justificados e pudéssemos nos reconciliar com Ele, para produzir o quê? Reconciliação. Reconciliação. Mas Ele diz, vinde após mim. E nós já falamos, vinde após mim, implica em maturidade maior, implica em falar, eu entendi a missão, eu quero ser esse propagador, eu quero ser esse agente da reconciliação. E como nós vamos aplicar isso em nossas vidas? O princípio da reconciliação funciona como se fosse o princípio de um remédio. Todo remédio tem um princípio ativo. E esse princípio ativo, o próprio nome já diz, ativo, ele foi formulado para que houvesse efeitos no organismo que trouxessem cura. Ele tem um agente que entra no organismo para produzir cura, para tirar uma dor. É um princípio ativo. Eu comecei a minha vida como propagandista de laboratório farmacêutico. E eu sentava e estudava farmacologia, estudava mecanismo de ação daqueles medicamentos no laboratório, exatamente para que eu pudesse visitar os médicos e explicar para os médicos como funcionava aquele medicamento. Talvez aqui tenha alguém da área da saúde que veja aí os propagandistas chegando nos hospitais, nos consultórios, com aquelas malas grandes, com aquelas amostras grátis, com literatura, para falar daquele assunto técnico com o médico, para o médico receitar o medicamento, e aí que o laboratório vai vender e vai ganhar dinheiro. Da mesma forma, os princípios de Deus, eles foram dados. A fé é um conjunto de princípios para serem aplicados. Todavia, se não forem ativados, e quem ativa esses princípios somos nós. Não é Deus que ativa o princípio. Quem ativa o princípio somos nós, que somos coadjuvantes do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conscientiza na sua obra para que nós entendamos os princípios de Deus para colocar e aplicar naquela situação. E o princípio da reconciliação é básico, é a âncora da cruz. O princípio da reconciliação faz com que nós sejamos quebrantados. E um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ele habita num alto e sublime trono e num coração quebrantado e contrito. Portanto, qual é a oração que eu e você devemos fazer? Qual é a primeira oração? Qual é a prioridade que nós temos? É o nosso coração. E o que nós devemos falar com Deus? Senhor, eu quero ser um agente de reconciliação na minha família. Eu quero que meu coração seja quebrantado, para que eu seja capacitado com o equipamento que o Senhor me deu, através do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, para ser propício e beneficiar aquela pessoa da minha relação. Você imagina, pense no seu casamento, pense no seu relacionamento com os filhos. Nós todos temos problemas, enfrentamos fases, precisamos aprender a administrar, aprender a fazer uma gestão dos relacionamentos. E necessariamente nós precisamos de conhecimento, nós precisamos obter entendimento, só que nós estamos falando de coisas espirituais. Eu e você somos espirituais. Deus é o Pai dos espíritos. Eu sou o espírito. Há uma alma que habita em mim e um corpo. Nós somos tridimensionais. E essas questões pneumatológicas ou zoéticas que são do espírito, da revelação de Deus, elas vêm no espírito.
e esse padrão de pensamento, daquele princípio que deve ser aplicado nas situações, são revelados a nós quando nós lemos a palavra, quando estamos diante da palavra de Deus e absorvemos esses princípios baseado no conhecimento, no entendimento que Deus deu para nós. Aí nós absorvemos, e quando nós somos convencidos, nós tomamos uma decisão: Senhor, eu não consigo, mas inclina meu coração para tal situação. Então a reconciliação, ela que serve como âncora da mensagem da cruz, ela faz com que os caminhos sejam abertos. Aqueles aprisionamentos, aquelas situações que param na mente de muitos, aquele sentimento que você tem, que as coisas não andam, que as coisas estão represadas, seja espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, materialmente, muitas vezes isso foi ocasionado por uma ofensa abrigada no coração, que tem sido uma pedra de tropeço, alguma coisa que tem dificultado algo na minha e na sua vida. É sempre assim? Não necessariamente. Mas normalmente, uma amargura que não permite que eu libere um perdão para alguém. Alguma situação em que eu me sinto indignado, pode ser, por exemplo, na área da política, no seu trabalho, no seu serviço, e que realmente tem alguém ali que tem uma atitude, uma postura que deixa você indignado, alguma coisa que alguém fala que te deixa indignado, às vezes um cônjuge, às vezes um filho, um pai. Talvez você tenha um problema de imagem com o seu pai, talvez você seja adulto, talvez o seu pai tenha já até falecido, porém, você não teve a oportunidade de honrá-lo, não teve a oportunidade de entender que a palavra de Deus diz que nós temos que abençoar o nosso próximo, o nosso irmão e também o nosso inimigo. E aí você pensa assim, você tem um complexo de culpa, você está amarrado nisso, porque você não teve a oportunidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, a reconciliação, ela pode ser com você mesmo. Porque Deus não vem para trazer culpa, Ele vem para salvar, Ele vem para trazer entendimento daquilo. E espiritualmente, a alma daquele que já se foi, ela é eterna. Então, se você toma uma posição no sentido de pedir perdão, no sentido de abençoar, no sentido de que o Espírito Santo constranja o seu coração, porque o amor de Deus nos constranja, você é liberto, você é curado. Está entendendo? E quantos estão presos porque não se reconciliam consigo mesmo, porque não se perdoam, como se ele fosse o próprio Deus, e não percebem isso. Então a reconciliação, ela tem todos esses tentáculos, no sentido de beneficiar a cada um de nós, e nós precisamos disso. Eu vou pedir para colocarmos aí na tela um versículo, que eu quero fazer uma aplicação. Um versículo que está em Neemias. Neemias, no capítulo 4. Neemias capítulo 4. Versículo 13. 13, 14, depois eu vou para o 19. A palavra de Deus diz assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Versículo 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Neemias, um servo de Deus, que era copeiro do rei Artaxerxes, mais ou menos 550 a.C.,
recebeu uma incumbência, quando soube do que estava acontecendo em Jerusalém, de ir para aquela terra, e uma incumbência de fechar os muros que tinham brechas, portas queimadas, por conta dos inimigos, e haviam inimigos, inclusive, habitando dentro do templo, em salas, colocando as suas tranqueiras, as suas tralhas, dentro daquelas salas, no templo, lá em Jerusalém. E Neemias é uma figura do Espírito Santo, significa Deus salva. Essa incumbência que Neemias recebeu, você deve tomar hoje para você que é o templo. O Espírito Santo, ele está fazendo uma obra, e ele fez, levaram 52 dias para fechar aquele muro. E exatamente Neemias fez essa convocação da família, para trabalhar nesses muros, observar aquelas brechas, as portas queimadas, e tem muita coisa aí, cada porta daquelas tem um significado, essas brechas que são identificadas pelo Espírito Santo na minha e na sua vida, porque ele faz um diagnóstico, como se fosse um médico, de quais são os problemas estruturais, problemas que tem na fundação do nosso coração, para que eu e você saibamos e possamos, no poder do Espírito, corrigir, para que nós tenhamos uma casa bem construída, e que não sofre por qualquer ventozinho de doutrina, ela não cai, ela fica firme. E esse é o trabalho. E a família foi chamada. E aí eu e você temos que compreender algo. Nós aqui somos uma família. Eu tenho a minha família celular, eu tenho 2 filhos, um de 30 anos, uma menina de 28 anos, já são adultos. São os nossos filhos. Ainda não se casaram, então para se casar, nós temos ainda uma responsabilidade, já são independentes, mas nós temos uma responsabilidade como pais. A palavra de Deus diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando ele for velho jamais se desviará dele. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, que nós devemos inculcar na mente, no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. E nós temos uma responsabilidade geracional, porque Deus, quando chamou Abraão, falou: eu te abençoarei, por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Olha a responsabilidade geracional. E quando Moisés repete isso em Deuteronômio, ele está chamando a responsabilidade dos pais em ensinar os filhos. E a igreja, que somos todos nós como organismo vivo, cultuando nesse tempo que é uma instituição que tem um CNPJ, tem a missão de ensinar, tem a missão de abrir o coração, de abrir a mente, através da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nós venhamos a esse entendimento de que nós somos igreja e, portanto, precisamos andar juntos. Veja no versículo 19 que Neemias alerta: vocês estão muito separados. Quando nós ficamos muito separados, nós podemos ser alvejados, porque nós não podemos andar sozinhos. Eu como pastor, eu não ando sozinho. Eu não posso andar sozinho, de forma nenhuma. Você não pode andar sozinho. Você não pode ficar separado. E a igreja não é perfeita. A igreja é uma composição de membros, são os membros uns dos outros na face da terra, e que tem a missão de andar juntos, de estarmos juntos, um só Espírito, uma só mente, um só coração, um só batismo. E temos que ter esse entendimento. E não existe igreja sem família. Não existe igreja sem reconciliação. Não existe igreja sem que haja uma atuação dos pais em relação aos filhos. Nós precisamos ter uma atitude sinérgica, precisamos ter um sincronismo nas ações, no sentido de que nós possamos estar aqui juntos, estudando juntos, aprendendo juntos, mas levando para casa e fazendo uma aplicação verdadeira, quando nós estivermos sentados na nossa casa, em relação àquilo que foi aprendido, aquilo que foi colocado, aquilo que tem sido dado como direção, porque certamente a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, não volta vazia, ela cumpre aquilo que lhe apraz, a palavra de Deus, e ela faz com que nós tenhamos resultados. Você quer ter resultados? Você não está sentado aqui investindo no seu tempo para não ter resultado. Então toma posse da palavra, toma posse daquilo que está sendo dito, porque a palavra de Deus,
E você vai experimentar os resultados. Agora veja bem, existem resistências. Existem resistências. O diabo sabe disso. Ele sabe que se foi dado a você algo que vai trazer cura, que vai trazer libertação para você, que vai minar as obras do inimigo, e que ele não vai ter mais ascendência ali, certamente ele vai ficar furioso. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem tem a reconciliação e o princípio ativo da reconciliação, ele tem um coração pacífico. Ele quer levar isso para todos os cantos, para os seus familiares. Ele quer reconduzir aquela vida para Deus. Ele quer fazer com que aquela ira seja aplacada naquele casal, naquela relação com os filhos. O filho, quando tocado pelo Espírito Santo nessa verdade, ele quer passar a honrar o pai, a honrar a mãe, para que tudo te vá bem e você tenha uma vida longa na face da terra, porque é um princípio e também uma promessa. E nós precisamos nos agarrar nessas realidades, nessas verdades, porque, de fato, quando nós nos posicionamos, Deus nos leva à vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé é um princípio, um conjunto de princípios aplicados. Colocando isso dentro da família, onde é que eu preciso me reconciliar? Com quem eu preciso me reconciliar? Será que é com o filho, com uma filha? Será que é com o cônjuge? Será que são com os meus pais? Anotem e notem os princípios que devem estar ativos nessas relações em todos esses níveis, para que sejam aplicados na situação, para que você veja a reconciliação e deixar o tempo de Deus agir, o Deus agir no tempo dele, naquele coração que precisa ser tratado. Quando nós permitimos que Deus faça isso, eu disse aqui pela manhã, é como se, eu estou torcendo agora para o Cuiabá, eu não sei você, Cuiabá foi para a primeira divisão, então agora vai começar a ter jogo aí na arena, então é como se você fosse lá torcer para o Cuiabá, ou melhor, fosse lá na arena, sentasse no meio do campo lá, daquela arena, e numa cadeira cativa, e estivessem jogando dois times, não é o Cuiabá, tá? Era o time de Deus e o time do inimigo. E você está ali, numa posição, só orando e intercedendo, mas porque o seu coração está alinhado com o coração de Deus. E quando você está nessa posição, você se torna, entre aspas, violento espiritualmente. O que significa isso? Agressivo espiritualmente. E você faz com que a sua carne ela seja crucificada. Mas espiritualmente você se transforma num leão, porque você começa a abençoar o teu marido, você começa a abençoar a tua esposa, você começa a abençoar teu filho e tua filha, que você está com dificuldade no relacionamento, porque é um princípio ativo abençoar o próximo, o irmão e os inimigos. Você começa a ter um espírito intercessor, você começa a olhar as coisas com os olhos do coração de Deus, que precisam ser iluminados para que você o conheça. E quando você passa a o conhecer na vertical, você fica mais íntimo e você absorve os ensinamentos e aplica aquilo. E você começa sentado na cadeira cativa, olhando o jogo e vendo prevalecer o time de Deus. Assim como Ur e Arão seguraram o braço de Moisés, para que quando Josué estivesse lutando, ele vencia os amalequitas. Quando o braço baixava, ele começava a perder a luta. Então é geracional o negócio. E nós temos que tomar posse dessa verdade espiritual para que nós coloquemos em prática e possamos ver na luta a vitória do nosso Deus. Os exércitos do Senhor. Havia um rei chamado Jorão, segundo Reis, capítulo 6. E nesse episódio ele promove uma reconciliação entre o Deus de Israel e o Deus da Síria, e o rei da Síria. O rei de Israel e o rei da Síria. Bem naquele contexto que o machado flutua, ele joga um galho ali de madeira e aquele machado, a parte de ferro, ela vem à tona lá do fundo do rio. E acontece um milagre. E lá vai dizer que ele estava em Dotã, ele morava em Dotã, esse profeta Eliseu, e na época os reis chamavam os profetas de pai, porque ele falava da parte de Deus para aquele povo. E o rei da Síria vivia fazendo estratagemas para colocar o povo de Israel em dificuldade.
vivia fazendo ciladas, emboscadas, colocando iscas, e o profeta recebia de Deus toda a revelação do que o rei da Síria estava pensando, avisava o rei de Israel e ele não fazia aquele caminho. E chegou um dia que o rei da Síria falou: o que está acontecendo? Será que há um traidor dentro de nós que conta todos os nossos planos? Será que há? Ou será que há alguém no coração do homem e da mulher de Deus que revela todas as coisas? E diz assim: siga esse caminho, andai por ele. Salmo 32. Eu instruir-te-ei e direi o caminho que você deve andar. Sabe o que aconteceu? Aquele rei da Síria ficou tão irritado e mandou uma composição de muitos soldados para prender aquele profeta. E chegando lá em Dotã, o profeta só olhou e disse assim: Senhor, cega eles. E eles ficaram cegos, não conseguiriam ver nada. E naquele momento, ele levou todos aqueles soldados, aquela cavalaria, para Samaria, onde estava o rei de Israel. E chegou lá e falou: Senhor, agora abre, descortina os olhos deles. E abriram os olhos de todos os soldados, quando eles viram, estavam em Samaria, em frente ao rei de Israel. Aí o rei de Israel disse assim, para o profeta, ele chamava de pai: Pai, eu devo matá-los todos? Ele falou: não, você não deve matá-los. Faz um banquete e serve eles. Serve. Servir os inimigos. Ande uma milha a mais. Abençoa os seus inimigos, que é a figura daquela pessoa que você está tendo dificuldade. Abençoa. Sabe o que aconteceu? Todos aqueles soldados voltaram para a Síria. E ali, por um momento e por um determinado tempo, houve ali uma reconciliação. Acabou com o conflito. Sabe? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E existem benefícios. Quando você, de fato, entende o propósito da reconciliação, entende essa questão vertical, que você foi reconciliado, que o próprio Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Segundo elemento: santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra, horizontal, assim como no céu. E Deus nos deu autoridade para ligar e desligar na terra o que já foi ligado e desligado nos céus. Nós temos essa autoridade como igreja. E o que eu devo ligar e desligar? Porque se eu não tenho conhecimento, e a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, eu não sei o que ligar e desligar. Eu não sei como me comportar. Eu não sei como me posicionar. E existe princípio para tudo. Mas Deus nos deu. Então, Ele vai dizer, lá no final da oração: se você não perdoar os seus ofensores, eu também não posso te perdoar. Se eu não perdoo os meus ofensores, Deus não pode me perdoar e não pode perdoar você. E aí nós ficamos aprisionados. Aí nós ficamos represados. Não existe essa possibilidade de cura e de libertação sem que haja reconciliação. Não existe. É claro que nesse processo, Deus traz arrependimento, Deus traz motivos para confissão, mas Ele traz isso porque Ele nos ama e porque Ele nos quer bem. E pensando nessas coisas, nós vamos andar de uma forma mais profunda. Nós vamos querer de fato tomar a cruz. Conversando com um amigo nessa semana, ele disse assim: eu não sabia que a cruz era algo tão bom, tão bom. Mas pastor, já percebeu como as pessoas, elas têm uma dificuldade para entender a cruz? Como as pessoas têm uma dificuldade porque elas olham para a cruz como algo de morte, de maldição. E o interessante é que Jesus diz, o apóstolo Paulo diz pelo Espírito, no contexto da ceia, que é para lembrar da morte de Cristo.
Porque sem a morte de Cristo não haveria vida. E sem a minha e a sua morte não há vida. Por isso eu pego a cruz para seguir, para crucificar a minha carne, toda vez que ela se manifesta contrariamente aos princípios de Deus. E aí eu pego minha cruz e sigo. Vinde após mim. Tome a sua cruz, você será meu discípulo. E nós precisamos crescer em maturidade, nessa profundidade. Porque você verá as estacas da sua tenda sendo ampliadas. Você verá soluções para situações que talvez você tenha tentado solucionar isso por anos. Isso não é escambo, isso não é troca. Isso é palavra de Deus, promessas de Deus. Farei um caminho novo, farei um caminho no deserto e no ermo, e você poderá experimentar a vitória. Vamos colocar aqui algumas consequências da reconciliação. Olha só, Jesus tomou as chaves do inferno, enquanto o diabo estava achando que ele tinha vencido quando Jesus foi crucificado e morto. Na verdade, ele ressuscitou e tomou as chaves das mãos do diabo no inferno. Posso ouvir um amém? Eliseu promoveu a reconciliação entre Israel e Síria, que foi exatamente essa historinha que eu contei aqui. Estevão, que foi um mártir da igreja, que foi apedrejado e morto, ele disse: Pai, não impute a eles esse pecado. E nada mais, nada menos ali do que Saulo consentia com a morte dele. Logo em seguida, na estrada de Damasco, e a intercessão de Estevão teve um grande valor, Paulo, ele caiu por terra, ficou 3 dias cego, e Deus mandou Ananias para trazer de novo a visão para ele, e ele tomou um novo rumo da vida com entendimento, com revelação. Quando você busca a reconciliação, Deus cega os inimigos. Quando nós não buscamos a reconciliação, nós é que ficamos cegos. Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, ele foi cuidado pelos amigos. Uma semaninha depois, aqueles amigos, entre aspas, vieram com uma teologia de culpa, de legalismo, de acusação. Você está em pecado. Quando Deus não nos traz culpa, Deus nos traz esclarecimento e conscientização daquilo que está sendo nocivo, que está sendo tóxico aos nossos corações, para que nós coloquemos para fora. E Jó lá na frente, no poder do Espírito, através de um homem chamado Eliú, depois o próprio Deus saindo de um redemoinho e falando com Jó, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ele teve uma revelação, ele teve uma reconciliação pessoal, ele se reconciliou com Deus, e ele foi curado, ele foi liberto. Ele recebeu lá na frente o dobro de tudo que ele tinha. Até as filhas novas que ele teve eram mais bonitas. Esse é o nosso Deus. Essa é uma realidade. Isso não é uma história, isso é uma história. Isso é real. Os personagens bíblicos servem de exemplos, de posicionamentos para mim e para você, porque nós nos vemos, ora em lugar de um, ora em lugar de outro. Pedro, que teve uma revelação de quem era Jesus: tu és o Filho do Deus vivo, tu és Deus. Em seguida, Satanás começa na mente dele para ele ter autopiedade de Jesus, que Jesus tivesse autocomiseração, e ele começa a falar para Jesus: não, imagina que o Senhor vai para a cruz, que o Senhor vai ser morto. E Jesus olha e fala assim: arreda-te, Satanás. Por quê? Porque Satanás queria colocar uma isca ali. Quando Jesus estava no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Naquela hora, o Espírito Santo, o mesmo que equipa a mim e você, o mesmo que está agindo hoje, ele inclinou o coração de Jesus para manter o seu propósito de ir para a cruz. Quantas vezes
nas suas circunstâncias, nas minhas circunstâncias, que o Espírito Santo diz assim: vai para a cruz. E nós, em vez de querer ser felizes, porque a cruz é muito boa, nós queremos ter razão. E nós não permitimos que seja produzida a reconciliação. E a reconciliação, muitas vezes, é para que o teu cônjuge, para que o teu filho, para que o seu pai, a sua mãe, o sogro, a sogra, um parente, alguém lá na empresa seja curado, seja liberto, venha conhecer a Deus, e exige renúncia da minha e da sua parte por um período, e é o sacrifício vivo, para que Deus tenha espaço para agir, espaço para fazer a obra, espaço para curar, para libertar, para salvar alguém. Esse é o grande propósito de trabalhar pela comida que não perece. O trabalho que você faz, se você é profissional liberal, se você é empresário, se você é funcionário público, se você é microempresário, não importa, é secundário. A prioridade é trabalhar pela comida que não perece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Mas tudo isso só é possível quando nós temos o entendimento primeiro de que nós temos uma responsabilidade geracional. Só é possível quando nós temos o entendimento de que a primeira célula, o primeiro PG é a minha e a sua casa. Isso é possível quando eu entendo que eu, como família, eu tenho que me comprometer com a igreja, que é uma agência do reino de Deus, e ombrear com os pastores, com os líderes, para fazer a diferença nesse local, que está na cidade toda. Se não há esse compromisso, se não há esse entendimento, é porque algo está muito errado, muito equivocado. Recebam essa palavra com amor. Recebam essa palavra com amor. Algo deve estar muito errado. E essa pandemia está servindo exatamente para colocar os pingos nos is. Está servindo exatamente para mostrar quem é quem no processo. Exatamente para que nós sejamos chamados a atenção por Deus e venhamos a refletir para colocar a nossa casa em ordem, assim como Deus falou para o rei Ezequias. E 15 anos depois ele não colocou a casa em ordem. Para nós nos posicionarmos como igreja e ombrearmos com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai, com a liderança, com você, marido e mulher, percorrendo os muros, fechando as portas, colocando os ferrolhos nas portas que estão arrebentadas, fechando aquelas brechas que você está vendo ali ao seu derredor, orando juntos, intercedendo, buscando para que haja diferença. É isso que o Senhor pediu desde o início. E nós temos que tomar as armas. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir nossos sofismas, que são mentiras, e estruturas de pensamentos que são fortalezas que se formaram nos nossos pensamentos na nossa jornada, a fim de que nós tenhamos vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Benefícios da reconciliação, e nós vamos terminar. O espírito de reconciliação, como princípio ativo, eu já disse aqui, causa cegueira no inimigo, né? Ela abre os olhos espirituais, esse princípio da reconciliação, para discernir as estratégias do inimigo. Assim como Deus mostrou através do profeta para o rei Israel. Abrir os olhos espirituais implica em confiar na atuação divina e ver os exércitos de Deus posicionados para agirem de acordo com o nosso posicionamento. Assim como Eliseu falou, abre os olhos do meu servo, daquele moço, porque ele estava cercado com os exércitos da Síria. E ali Deus abriu os olhos daquele homem. Ele viu os exércitos do Senhor, que eram muito maiores do que aquele exército humano da Síria. Ele abre a nossa visão. E por fim, esse posicionamento que nós temos que ter com o princípio da reconciliação faz com que nós tenhamos autoridade. Autoridade para ligar e desligar, que significa proibir e permitir na terra o que já foi proibido e permitido no céu.
E a palavra de Deus diz: há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, o Espírito e a palavra. E 3 que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Fala da palavra, fala de Jesus e fala do Espírito Santo. Os 3 são um. Os 3 agem celestialmente e agem na terra. E testifica. E aí, se orar de acordo com a vontade do Pai, eu tenho certeza que Ele ouve as minhas orações. Eu sei que Ele ouve as minhas orações. E tenho certeza de que o que Ele disse vai acontecer, porque eu orei de acordo com a vontade dEle. Não tem erro. Não tem erro. Mas tem custo. O custo da renúncia. O custo de ativar o princípio da reconciliação na minha e na sua vida. Na horizontal, na vertical, na horizontal, até onde o Senhor quer te usar para alcançar. Pode ser uma nação, pode ser o mundo inteiro. Ele vai ampliar e fazer você entender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor dele, através da mensagem da cruz. Posso ouvir um amém? E um aleluia. E um aplauso, o melhor que você pode dar para o Senhor. Em nome de Jesus. Vou convidar você para ficar em pé, você que também está em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, no entendimento de que nós somos membros uns dos outros, no entendimento de que nós somos igreja, um organismo vivo, impactante, pujante, que deve ser proativo, porque a sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja deve estar em movimento, ela deve ativar os princípios da fé, tão bem colocado na sua palavra. São mais de 8.000 promessas que nós temos na sua palavra, e todas elas têm um C, tem uma condição, e essa condição é que ela seja, a palavra, o princípio, ativado. Seja num relacionamento conjugal, com os filhos, dos filhos em relação aos pais, no trabalho, na universidade, na escola, na nação, na cidade. Nós queremos ativar esses princípios, Pai. E sabemos que a âncora da cruz, que representa o seu amor, porque o Senhor nos amou primeiro, é um entendimento que nós temos que todos nós fomos reconciliados contigo. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Então quem sou eu para fazer acepção de uma pessoa? Quem sou eu para não liberar perdão para aquela pessoa? Quem sou eu para aprisionar aquela pessoa e me aprisionar também? Quem sou eu, Pai, que não me perdoo? Quem sou eu, Pai, que fui tão beneficiado com a reconciliação naquela cruz do Calvário? Que fui tão beneficiado com o teu senhorio e com a sua salvação? Quem sou eu, Pai, para dizer, não, eu tenho razão, e eu não quero ver aquela pessoa liberta e curada, porque mesmo que nós não venhamos a dizer isso, é o que nós estamos fazendo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, traz um quebrantamento aos nossos corações, para que nós entendamos, Pai, esse princípio da reconciliação, e possamos, Pai, na nossa missão, possamos, Senhor, na horizontal, o tanto que Tu quiseres atingir, no comprimento, na largura, que nós sejamos propícios em canais, para que tantos possam conhecer a reconciliação, tanto na vertical, e se tornarem propícios na horizontal, Pai, para que a cruz, a mensagem da cruz, que é poderosa e que nós não podemos esvaziar, ela seja propícia. E quando Paulo fala isso, ele explica que Jesus é a sabedoria e o poder de Deus, e se manifesta nas nossas vidas. Isso é real, isso é verdadeiro, Senhor. Se manifesta no nosso espírito, se manifesta na nossa alma, e se manifesta no nosso corpo, e se manifesta nos nossos bens, porque tudo te pertence,
e Tu és o Senhor. A terra, a sua plenitude, os homens e os que nele habitam Te pertencem, Pai. E que rios de águas vivas fluam do nosso interior, Pai. Fluam do nosso interior, que será um sinal, Pai, de que nós compreendemos a reconciliação e que o Senhor toca os nossos corações, ó Deus, para que andemos livres e não seja só vinde a mim, mas vinde após mim, ó Deus, para que sejamos esses canais de bênção, em nome de Jesus. E nós veremos o nosso contexto sendo liberto, sendo conduzido pelo Senhor. Nós veremos curas e nós veremos grandes milagres, assim como o Senhor libertou aquelas baleias, assim como o Senhor juntou aquela gente, assim como o Senhor fez com que seus próprios interesses caíssem por terra, para que houvesse unidade, e houve ali a solução. Faça assim em nós, em nossas casas, com as armas na mão, com o trabalho na outra mão, um instrumento de trabalho, para que as brechas sejam fechadas e haja grande reconciliação em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.